A receita hoje é torta de frango ou empadão e essa receita tem que começar fazendo o recheio. Então eu cozinhei aqui 2 peitos de frango, eu fiz um molho branco e coloquei nele. Você pode colocar creme de leite também, eu tenho evitado creme de leite, então eu fiz um molho branco com provolone. E você pode colocar o que você gostar mesmo de colocar na sua torta de frango. E aí a gente vai deixar isso esfriar. Então é a primeira coisa que você faz. Depois disso a gente vai para massa. Então essa massa é bem simples, vai manteiga, trigo e água gelada, só isso. Vou pegar 200 gramas de manteiga e vou picar bem pequenininho. Você pode colocar em uma tábua também e picar em quadradinhos, mas eu tô fazendo assim mais rústicos, né? Coloquei aqui no pote, tô cortando ele em pedacinhos e por cima eu vou colocar o trigo. São 3 xícaras de trigo para 200 gramas de manteiga. Para ter certeza que essa massa vai ter sabor, eu vou colocar uma pitada generosa de sal nela também. Então, coloca uma pitada de sal agora. E aí, vamos misturar tudo e vamos querer fazer tipo uma farofa. Então, é importante que essa manteiga esteja bem gelada. Então, você vai picar ela e deixar ela bem gelada para poder, o calor da mão, né, não esquentar tão rápido e não virar uma pasta. Essa receita também pede água, são 4 colheres de sopa de água e a gente quer água gelada. Então, coloquei um pouquinho de água da geladeira e coloquei umas pedrinhas de gelo para ter certeza que a água vai estar bem gelada. Muito bem. Agora, o que eu tô fazendo, eu tô apertando essa manteiga nesse trigo e fazendo tipo uma farofinha, ó. Tô tentando passar o máximo possível do trigo na manteiga e vou apertando para poder fazer pedacinhos pequenininhos. Muito bem, agora que eu tenho uma farofa com a manteiga e o trigo, eu vou colocar as 4 colheres de água. Coloquei 2 colheres, dou uma misturada e vou colocar as outras 2 colheres. E aí você pode até acrescentar mais se você sentir que precisa. Cuidado para não deixar sua massa muito molhada, muito mole, tá certo? Então aqui, ó, eu tô misturando agora e vou fazer isso virar um bloco para colocar na geladeira. Eu achei que estava muito seco, então acrescentei aqui mais um pouquinho de água, mas com cuidado aos poucos, tá certo? Muito bem, agora eu vou conseguir formar já uma bola e aí eu vou só dar umas testadas na consistência da massa para ver se eu consigo abrir ela e colocar na minha forma, tá certo? Então, eu dou uma apertadinha nela, olhar a consistência, tá bom? Então, vou colocar na geladeira e eu vou deixar na geladeira por 30 minutos, pelo menos, 1 hora, para poder essa massa estar bem gelada quando eu abrir ela, tá bom? Agora que ela já está gelada, enquanto essa massa está gelando, você pode aproveitar para poder terminar o seu recheio. Colocar um milho, outra coisa dentro dela, que eu vou mostrar agora, daqui a pouco para vocês, que eu vou colocar no meu recheio. Eu gosto de abrir a minha massa para colocar na forma. Eu tenho esse tapete de silicone, mas se você não tiver um tapete de silicone, você pode abrir um papel filme e abrir a sua massa num papel filme, ou até numa sacola dessas de congelar, você pode abrir a sacola de congelar e abrir em cima, que ajuda bastante a você manusear ela depois. Então eu vou abrir ela de um tamanho que eu acho que dê mais que o diâmetro da minha forma. E é assim mesmo, simples, eu vou colocando no canto e abrindo. Eu gosto de usar esse cano de PVC para poder abrir as coisas na cozinha. Eu separei ele só para cozinha, então ele é limpinho. E aqui eu tenho a minha forma e ó, assim mais facilmente eu consigo ter uma massa numa grossura mais uniforme e é até bem mais prático para mim de poder abrir ela na forma. Então eu vou arrumando e agora é questão de jeitinho mesmo. Vou organizando, apertando e vou completando os buraquinhos que ficou na minha forma. Eu tinha feito uns 3 peitos de frango, então eu resolvi fazer 3 tortas pequenas que dá uns 4 pedaços grandes. E eu resolvi fazer 3 tortas pequenas porque aqui em casa o pessoal gosta muito de comer a massa. Então eu fiz 2 receitas de massa e tô usando 3 quilos de peito de frango. Eu acredito que se você fizer 2
quilos de peito de frango, você consegue com uma massa dessa, uma receita dessa, fazer uma torta de um tamanho médio. Eu tô usando aqui uma forma de diâmetro de 18 centímetros e você consegue fazer uma de um diâmetro de 20 centímetros sem problema nenhum, tá bom? E aí o recheio vai de acordo com o tanto de coisa que você acrescentar no recheio, ele vai render mais ou render menos. Então, eu tô aqui abrindo direitinho, espalhando bem na forma a minha massa, para poder colocar o recheio. Muito bem, agora que eu já coloquei o recheio na minha forma, eu vou fazer a tampa. Então, eu vou pegar e vou abrir no meu tapete de silicone, no diâmetro mais ou menos da tampa. Então, eu coloco só um tanto de massa assim, ó. Vou abrindo, tranquilo. Eu vou deixar um pouquinho mais grosso do que eu vou querer deixar, para poder abrir um pouquinho mais depois. E vou medir no tamanho da minha forma. Já que essa aqui é uma forma de fundo falso e eu tenho uma outra do mesmo tamanho, eu peguei só o fundo falso dela e tô cortando em volta para ter uma noção. E já que tá meio grosso, eu vou abrir um pouquinho mais para poder passar do tamanho da minha tampa, para eu poder fechar direitinho essa minha torta. Então, ó, vou abrir aqui e vou agora rechear a minha torta com tudo pronto. Numa tentativa do meu recheio esfriar mais rápido, eu tô colocando ele aqui nesse pirex. E aí, eu vou acrescentar nele agora o restante das coisas que eu quero. Então, eu vou colocar milho verde e eu vou deixar eu vou querer colocar azeitona. Então, eu vou colocar milho verde nessa toda, vou rechear duas e colocar azeitona. Você pode colocar também cenoura ralada, colocar uma cebolinha para poder dar uma cor. Eu fiz essa receita em um dia, bem corrido, sabe? Bem rapidinho, gravei só pra poder postar aqui no canal. E depois que eu pensei nisso. Então, ficaria até mais nutritivo se colocasse uma cenoura ralada, algumas outras coisas. E fica até mais bonito, né? E a gente sempre come primeiro com os olhos. Então, aqui eu tô colocando no fundo da minha forma um pouco de farinha de mandioca, essas que a gente usa para poder fazer farofa. Você pode usar também farinha de rosca. É bom você colocar no fundo para poder absorver os líquidos da sua torta. E a massa, ela não ficar embaixo molhada, né? Se você fizer um recheio muito molhado, muito úmido, aí você vai ter uma massa molhada que não vai ser o crocante, não é o gostoso, né, da torta de frango. Então, aqui eu tentei fazer um recheio mais sequinho, né, com o molho branco. E coloquei essa farinha embaixo para poder absorver os excessos do líquido. Agora que eu já coloquei o recheio, que eu achei o suficiente, que eu devia colocar, eu vou colocar por cima o topo que eu deixei aberto antes. Eu deixei até na geladeira esse topo para ver se ele ficava mais durinho. E aí, eu vou apertar em volta para poder fechar direitinho ele. E vou arrumar do jeito que eu achar melhor. Então, você pode ser bem criativo nesse momento, né? Você pode usar o restante da massa, porque sobrou um tanto de massa ali, né? Que eu vou acabar usando para poder fazer as outras tortas que eu vou fazer. Você pode usar o resto da massa para poder cortar bichinhos com forminha de biscoito, arrumar em cima. Pode fazer da forma que você achar melhor. Eu só acho importante você fazer algum corte em cima dessa torta para poder ter um lugar para o vapor sair e ela não ficar tão úmida. Então, você fazendo esses cortes, você vai ajudar a sua massa a ficar mais crocante. Muito bem, terminamos a primeira e agora vamos fazer mais duas tortas, tá bom? Então, eu tô fazendo realmente mais pela questão de que a gente queria ter mais massa para comer. Então, quanto menor a torta, mais massa a gente tem para comer, né? Então, a ideia que foi essa aqui. Então, eu vou fazer rapidinho e eu vou montar elas e vou cortar em cima de formas diferentes. Então, você vai ver que você pode fazer da forma que você achar melhor. Arrumando direitinho para poder a quininha não ficar com tanta massa. E tentando deixar uma espessura uniforme em volta da minha torta. Esse recheio é igual ao outro. Tô colocando aqui só o frango e embaixo colocando a farinha de mandioca, tá bom? Então, aqui é um franguinho que eu fiz temperado. Eu tenho até uma receita no canal de um frango que eu fiz pra colocar no recheio de uma empanada. É muito parecido. Eu gosto de dourar primeiro o frango, depois colocar cebola e dourar bastante. Temperar com páprica defumada, lemon pepper, cúrcuma. Então, são os temperos geralmente que eu gosto de usar no frango, bastante sal.
e água e deixar cozinhar. E depois eu desfiei esse frango e agora eu fiz ele com mais cremoso, né? Eu coloquei o molho branco, eu fiz até um molho branco com provolone. Eu tenho a receita de como fazer molho branco também aqui no canal, se você quiser ver. E aí você fica livre, né? De colocar o que você quiser no seu recheio e fazer da forma que você achar melhor. Muito bem, fiz essas duas e agora você tá vendo ali, ó, eu tô com um copinho cheio de azeitona cortada e a próxima eu vou adicionar azeitona no meu recheio. Ó, esse aqui, ó, só fiz um risco no meio, mais prático. Eu achei que essa segunda massa que eu fiz, ela ficou mais molhada, acho que eu coloquei menos trigo. Então, eu adicionei mais trigo para poder ela não ficar tão úmida e vou fazer igual eu fiz todas as outras. Muito bem, agora que eu terminei de fazer elas, vou pegar o resto da minha massa, vou fazer umas bolinhas e colocar em cima só pra assar mesmo. Essa massa amanteigada é muito gostosa, né? Fica muito bom pra comer com recheio, então o que restar eu vou assar também pra poder comer. E eu vou untar ele com uma gema, então eu peguei uma gema, bati bem batida com um tiquito de água e vou untar todas as minhas tortas. Enquanto eu fazia uma, eu deixava a outra na geladeira. A massa mais gelada, quanto mais gelada estiver, mais crocante vai ficar a sua torta. Esse é um daqueles casos que é muito importante você pré-aquecer o forno. Então, deixe seu forno pré-aquecido e aí, quando ele estiver bem quente, ou até se você esquecer de pré-aquecer antes, você põe na geladeira ou no freezer a torta, deixa o forno ficar bem quente e aí você coloca para assar. Demorou uns 45 minutos, 50 minutos para assar no meu forno, tá bom? Mas eu coloquei as 3 tortas juntas. Se você fizer só uma, pode ser que vá mais rápido. Você fica de olho para sua torta ficar dourada. Aqui mesmo eu tirei um pouquinho antes do que eu gostaria, mas a gente estava na hora do almoço e as crianças têm que ir pro colégio, então eu tirei logo do forno, agora já que tá crocante, mas ela poderia ter ficado mais dourada. E aí, ó, já que eu fiz ela no fundo falso, é mais fácil, né, desenformar. Então eu tô desenformando ela, eu usei a ajuda de um copo, de uma xícara, e aí coloquei ele num prato. E pronto, você tem uma torta deliciosa, cremosa e com uma massa muito crocante para comer.